Boa noite, vamos chegando. Mais uma live hoje sobre planejamento de obras. Hoje eu tenho um assunto aí que eu tenho certeza que vai interessar você. Alô, Jéssica. Alô, Rodrigo, Emanuel, Léo Rocha, Glauco. Alô, Loami. Alô, Gustavo Dória, que está aí em Fortaleza. Alô, Engenharia Minutos, Felipe Lima, obrigado a Jéssica, obrigado, Leomi. Alô, Daniel Crisóstomo, lá do Benim, falando aí. Alô, Carlos Maurício, um torcedor assíduo aqui das nossas lives. Alô, Jéssica Santiago, alô, Milbzen. Vamos entrando, vamos entrando. Eu já vou convidar e boa noite, alô Marília Rezende, tenho acompanhado aí suas lives, viu? Alô Cleiton, alô Paula, Lucas, alô Iven Carini, quem é mais aí? Robson, alô Davi Gentil, Celery, opa, já tô vendo aí que o Celery já está aí, eu vou então convidar aqui, alô Sabadinha, alô Davi Gentil, alô Eduardo Moraes, Nath, Sara Albertin, muita gente. Estou só esperando. Alô, Vinícius Rodes, Marcos Lopes, Andrade. Muito bem. Cadê o colega? Deixa eu puxar ele aqui para dentro. O colega Celery, Paula Castro, Fernando Fabrício, Fred Jorge. Sejam bem-vindos. Vamos entrando aí enquanto eu trago aqui para dentro. Sou fã, obrigado aí. WAS deve ser de Washington, né? Obrigado, Washington. Alô, Eduardo Moraes, recém-formado, admirador. Muito obrigado, meu amigo. Orgulho da engenharia brasileira. Opa, palavras muito gentis aí sua. Alô, Luizão, professor, presidente do CREA, meu grande professor aí, Rodolfo Carmo, Emerson. E cadê Celery? Vamos entrar, Celery. Cadê você, rapaz? Vamos lá, alô, Tiago, Carlos Augusto Melo, que é médico, mas está aí acompanhando. Deve ter algum interesse aí, hein? Montar aí uma empresa de terceirização de engenharia. Bom, eu estou só aguardando o colega Rafael, que tá tendo alguma dificuldade aqui em entrar na live. O objetivo da live de hoje é mostrar a vocês a trajetória de um engenheiro que era funcionário de uma grande construtora, onde fez sua carreira lá em orçamento e planejamento de obras, ou seja, uma pessoa da sala técnica, vamos chamar assim, e que de uma hora para outra saiu da empresa, ele vai explicar os motivos aí, e hoje tem uma empresa que presta serviço para construtoras, incorporadoras, obras públicas, obras privadas, na área de orçamento e planejamento. Ou seja, ele é um terceirizado disso. E a gente vai conversar sobre como funciona isso, quais são as vantagens, as desvantagens. O cliente percebe valor nisso aí. Agora eu não estou vendo como é que ele... Eu acho que ele deve estar tendo alguma dificuldade. Alô, Michele Mor. Agora. Tudo bem? Alô, Mori Amaral. Alô, Rian, o Rayan. Bruno Ianeguitz. Alô, Pipa, Guadalupe, eu também. Alô, Gustavo. Alô, Gabriel. Alô, Marcel Wallace. Grande, grande, grande Marcel Wallace. Ô, Marcos Martins, meu aluno, meu amigo. Salão da Arlete. Isso aí é de Jéssica, eu sei. Amilcar Bertrão, Isaac, muita gente. Enfim, tá aí o tão aguardado Rafael Chelim. Tudo bem, Rafael? Como é que tá você, meu velho? Tá me escutando bem? Tô, agora sim. Tudo bom? Como estão as coisas? Tudo Prazer. certinho. Você está Muito aí em São Paulo, né? convite. Uma honra. Muito obrigado. Eu sou um apreciador aí do seu trabalho. Alô, Barreto. Alô, Valderson. Alô, Zarela. Muita gente entrando aqui. Eu vou tentando dar as boas-vindas a todo mundo. Eu, há algum tempo, estava querendo fazer essa live abordando essa terceirização. Porque muitas pessoas acham que eu sou uma pessoa apenas de megas obras, de mega obras, né? De usina hidrelétrica, de estrada, de porto. Mas tem um público aqui que transita em obras menores, que transita
em obras prediais, em pequenas obras públicas e privadas, e que muitas vezes sentem na pele, Rafael, a dificuldade que é fazer planejamento internamente na empresa. Porque, às vezes, quando a obra é muito grande, a obra tem aquela divisão das tarefas, do trabalho, né? Você tem um setor de custo, você tem um setor de medição, você tem um setor de equipamento. À medida que a obra vai diminuindo, o engenheiro tem que ser um super-homem, né? O cara fecha a medição, faz pedido de compra, contrata a motoniveladora, dá esporro no encarregado, vai atrás do subempreiteiro, enquanto isso está atendendo Dona Maria porque está fazendo barulho com bate-estaca. É uma loucura. Eu queria, então, que você inicialmente se apresentasse de onde você é, como foi sua carreira, onde você se formou, por onde você andou, e depois a gente vai botando pimenta aí na conversa. Bacana. Primeiro, de novo, um prazer estar nessa live com você, Aldo. Sempre aprendo muito, sempre estou acompanhando as suas lives aí, toda a sua a movimentação nas redes sociais, cursos, treinamentos que você tem feito. Então, meu nome, todo mundo já sabe, Rafael Schelin. Eu sou formado na USP, em São Carlos, lá no CAASO. Depois eu saí, fui trabalhar no mercado, né? Trabalhei em uma empresa pequena, na Conterne, algumas obras de infraestrutura. Depois fui para a W Torre, trabalhar lá no sul do país, perto do Uruguai, num porto que a gente estava fazendo lá. Depois, em 2009, acabei entrando na Odebrecht. Entrei na área de infraestrutura, fiquei algum tempo em São Paulo e depois fui expatriado para a Colômbia, onde eu fiquei aproximadamente 2 anos e meio. Isso eu não sabia. Não, ainda em infraestrutura. E 2012, final de 2012, começo de 2013, eu voltei para o Brasil, aí sim na área de incorporação, ainda na Odebrecht, no braço de incorporação na UER. Também sempre trabalhando com orçamentos, planejamentos, acompanhamento e controle de custo, de prazo. Óbvio que, como você mesmo disse, em obras grandes você tem essas caixinhas muito bem divididas, né? E aí eu vi, nesse momento, quando entrei na área imobiliária, que algumas coisas acabam já se misturando em obras prediais, que é muito menor, né? Você tem uma estrutura que ou você faz uma estrutura dessa para atender mais obras, ou na própria obra tem que ter uma estrutura muito mais enxuta. Em 2015, depois saiu alguns sócios, algumas pessoas que trabalhavam comigo lá também, e a gente abriu a Cedere com o objetivo de ser uma consultoria, e nascemos assim, atendendo pequenas e médias empresas, ajudando essas empresas. Ou seja, o que você fazia para dentro da Odebrecht, você agora iria fazer para fora, levar essa tecnologia empresarial, usando o termo lá deles, para o mercado, não é isso? Exatamente. Foi a mesma lógica. E como é o dia 1? Eu sei responder porque eu também passei por isso, mas eu queria que você contasse no seu caso. Como é o dia 1? O cara era funcionário, recebia todo dia 30 o salário bonitinho lá na Colômbia, que ainda tinha um adicional de mobilidade, mas não sei o quê. De uma hora para outra, o cara é consultor. E aí, como é que começa? Como é que sai atrás de cliente? O primeiro cliente, de onde é que sai? Como é que você começa a vender esse trabalho aí? Então, hoje, depois de quase 6 anos da Cedere aqui, eu olho para trás e falo, que maluquice, né? Olho e falo, dá até tristeza de lembrar, mas na época você está muito motivado e estava muito confiante, muito convicto de que essa era o caminho. Um pouco antes de sair da Odebrecht, já tinha algumas empresas entrando em contato comigo, meio de parceiros, amigos mesmo, que acho que todo empresário assim, começa com seus principais contatos, uma rede de amizade, etc. E aí, de amigos pedindo sugestões, etc., de obras, para obras menores mesmo, sabe? E aí eu ajudava, no final de semana, etc., tal, à noite, fazia uma ligação, uma reunião. E aí eu fui achando graça dos resultados dessas conversas, deles efetivamente tendo resultado num ambiente muito menor, obras muito menores. E aí foi quando eu saí da Odebrecht, já saí com um cliente, já tinha um cliente de consultoria de planejamento. É assim que a Cedere nasceu. E esse cliente era de obras de saneamento, mas de baixa escala, assim, de shopping, de água de reuso, água de poço para fazer estação de tratamento de água, estação de tratamento de reuso, mas muito focado para a implantação, para as obras de implantação de água e esgoto. Então, assim, foi
foi uma decisão naquele momento que foi, entre aspas, um pouco menos traumática, embora a Celery não tinha nada, né? Só tinha um conhecimento, eu trabalhava no meu quarto, para apoiar essa empresa específica. E aí, aos poucos, foi entrando em contato, aí entrou meu sócio 3, 4 meses depois, e aí a gente começou a conquistar os primeiros clientes que não eram de amigos, etc., contratar a primeira funcionária, e foi em 2016, e aí... Agora, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. Você faz um trabalho, porque eu sei que tem construtora que tem o consultor de fundações, tem construtora que tem o consultor de tecnologia do concreto. Agora, ter o consultor de orçamento e planejamento é um pouco quebra de paradigma isso, né? Sem dúvida, sem Porque dúvida. todo mundo acha que sabe orçar, todo mundo acha que sabe planejar, mas essa é uma grande balela, não é verdade? Essa tem duas, eu diria, tem duas quebras de paradigma. Primeiro, das pessoas que acham que sabe, né? E aí, acham que sabe, eu acho que o que ele faz já é um orçamento, né? Ele pegar um cube, extrapolar para a obra dele, ter um orçamento totalmente básico, preliminar, ou até por feeling de outras obras, ele acha que isso é um orçamento. Então, tem essas empresas. E tem outra quebra de paradigma, que eu tinha esse paradigma quando estava na Odebrecht, numa empresa grande, é que você achar que isso é 100% do core business do seu negócio e isso não deve ser terceirizado. Obrigatoriamente, isso tem que estar dentro de casa, que faz parte da inteligência do negócio ter isso dentro de casa. Então, e aí foi quando eu saí e ao mesmo tempo, nesse mundo de startup, de tecnologia, de informação, que é ter muitas empresas especialistas no seu negócio, é que você começa a ver que o negócio é ter uma rede de parcerias e cada um sendo muito especialista naquilo que faz. Acho que muda um pouco a forma das empresas entenderem ou pensar nos negócios, né? Em algumas palestras que eu dou, eu pedi a uma menina que produz, uma agência aqui em Salvador, que produz uns slides para mim, e eu estava explicando a ela como eu prevejo que seja o mundo da construção, e ela fez um slide que eu gostei muito. Metade do slide é um elefante e metade do slide é um enxame de abelhas. Ou seja, a gente vai sair daquela empresa autossuficiente, grandona, que faz tudo, para ter essa constelação de empresas provedoras de expertise. E nisso se enquadra muito bem o planejamento de obras. O que eu vejo que muitas vezes, você disse, a empresa não deve subcontratar o seu core business. Esse é verdade isso, por essência. Mas muitas vezes o planejamento é core business, mas é um calcanhar de Aquiles da empresa, porque é feito de uma forma informal, de uma maneira informal, para evitar a redundância. Então, o que eu vejo também é que é o seguinte, o engenheiro de planejamento, às vezes, está tão sobrecarregado que como diz o colega André Kinder, é um engenheiro de lan house. O cara passa o dia todo na obra, mexendo em planilha, fazendo coisa, ele não vai na obra, ele não conversa com as pessoas, ele não vê o todo, porque aquilo consome o cara. E se você for botar um outro engenheiro para ajudar esse daí, às vezes a empresa... Está cortando aqui? Alô, alô? Eu acho que está cortando aí você, não? Alô? Voltou? Vocês estão ouvindo? Alô, alô? Tá. Alô, Xelim? Eu acho que o colega Xelim caiu aí, não? Vamos ver, vamos explicando. Estão me ouvindo. Então, o que eu estava dizendo é que eu muitas vezes vejo o seguinte: uma obra tem 2 engenheiros, mas ela não consegue botar um terceiro. O engenheiro, o dono da empresa, não quer botar um terceiro. E não tem como a gente botar 2,5 engenheiros. O que eu acho é que talvez esse meio possa ser esse trabalho feito à distância. Deixa eu ver aqui. Alô, Amanda Ferreira. Alô, Roberto Sena. Alô, Emanuel. Alô, Raniel. Deixa eu ver agora como é que eu boto ele de volta aqui para dentro. Agora vocês me apertaram aqui. Como é que eu faço? Alô, Rafael, voltou aí, né? Alô?
Xelim, tá ouvindo agora? Alô? Alô? Eita, pau. Muito obrigado, Roberto Senna. A vida do consultor já é muito difícil. Imagina para um consultor jovem, é mais difícil ainda. Pergunte se ele enfrenta. Vamos ver, se ele enfrenta o quê? Deixa eu puxar ele de volta aqui, porque eu acho que ele caiu. Vamos ver, cadê aqui? Celery. Alô, alô, alô. Pronto, tá, vou promovê-lo de volta aqui. Vou fazer essa pergunta aí, Roberto Senna, que às vezes um cabelinho branco é o que o empresário gosta de ver, né? Vamos lá, deixa eu ver se ele consegue entrar aqui. Ele tá bom de orçamento, planejamento, agora de TI, rapaz. Pronto, voltou aí, Xelim. Alô? Alô? Voltou, mas eu não sei o que aconteceu aqui, tá? E o duro é que a internet Não, tá boa. essa sua internet tá ruim aí, viu? Mas vamos lá. Tem muita gente comentando aqui. Alô? Xelim? Ô, Xelim. Não tem outra pessoa aí, não, Xelim, para a gente botar você aí para dentro? Bom, então o que eu estava dizendo, enquanto ele vai entrando aqui, é que muitas vezes esse trabalho de planejamento. Eu vou dar um exemplo a vocês. Veja só. A obra na mão me chama, uma hora dessas eu vou lhe chamar aí, que eu gosto bastante do seu trabalho, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um programa de computador aqui chamado TurboChart, que faz diagrama tempo-caminho. Se você não sabe ainda, vai aprender em outra live aí. Diagrama tempo-caminho. Eu comprei esse programa, não é um programa barato. Agora, veja só, se o cara for fazer uma obra, esse programa, o empresário fica, porra, eu vou gastar esse dinheiro num programa, eu vou usar isso em quê? Vou fazer aqui o planejamento e depois, o que eu faço com isso? O engenheiro fica lá meio sem saber o que responder. No caso aí de uma empresa terceirizada, esse investimento dessa infraestrutura, desse cérebro eletrônico que está fora do canteiro, muitas vezes se paga e a prestação do serviço é mais barata do que se ela fosse prestada dentro de casa. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. E vocês que estão aí ouvindo, vão, por favor, comentando aqui, enquanto o Shein entra. Mas eu estou vendo que ele está tendo algum problema de conexão. Exato, aqui o Primavera também é caro, verdade. Muitas vezes o planejamento é visto como um mal necessário. Bom, estamos com... isso. Pela mão do mestre Gonzaga, exatamente. Eu também aprendi com ele. Era feito com isso aqui, né, Roberto Senna? Não tinha... Era feito com esquadro, compasso. Não, compasso acho que não tinha, não. Mas era régua, esquadro e isso aqui. Lápis com a borrachinha na cabeça. Melhor do que qualquer planejamento feito em software. O software apenas ganha tempo. Mas, exatamente. Então, até o Project aqui, o colega Carlos Maurício está dizendo que muita empresa pequena não tem e acha que não precisa comprar. Então, eu gosto muito desse trabalho terceirizado, porque o que você paga não é a permanência de um engenheiro em tempo integral dentro da obra. Você paga esse trabalho por HH, por demanda. Então, aqui no caso da Celery, eu estava conversando com ele antes, o que ele faz é o seguinte, ele vai orçar a obra, tudo bem, orçamento é uma coisa que precisa ter a mão da construtora. Então, se o construtor já tem os seus subempreiteiros de praxe, o construtor passa para ele essas cotações. Se o construtor já tem a loja de material de construção com a qual ele costuma trabalhar, ele passa as cotações. Agora, quem monta, quem já é na curva ABC, quem faz cenários, se eu escavar isso com trator com trator e carregadeira e caminhão, versus escavar com escavadeira e caminhão, ou se eu fizer isso com forma de madeira ou forma metálica,
ou se eu só mobilizar um jogo de forma. Isso aí, às vezes, o cara da obra, bom engenheiro, não consegue fazer com tanta propriedade quanto o especialista que está trabalhando ali fora. Então, eu vejo que esse tipo de trabalho que ele se deu né? Que ele, como diz minha mulher, deu um peitaço, né? Ele se lançou aí no mercado, não é uma coisa muito fácil, um engenheiro de construtora acostumado a trabalhar como funcionário, virar um empresário, tem que dar esse peitaço aí, ele deu. Mas eu acho que esse serviço se paga, porque essa prestação de serviço especializada a construtora pequena, que não consegue ter o especialista lá, mobilizado em tempo integral, consegue ter esse 0800 do especialista. E aí tem tanto a vertente do orçamento como a vertente do planejamento. Se você parar para olhar, eu já fiz isso que ele faz em várias obras aqui em Salvador. Eu montava a rede, o planejamento do prédio, aqui era mais para prédio, e lá eu enviava a cada 15 dias a programação quinzenal. Isso você não precisa estar sentado lá na obra, você pode mandar pela internet e depois isso é preenchido e volta, e a pessoa que roda. E isso, quem está de fora, às vezes tem mais tempo e tem mais especialidade do que quem está lá no dia a dia da batalha. Eu, uma vez, fiz um trabalho para Andrade Gutierrez e rapaz, minha mulher disse que eu sou a pessoa que faz as perguntas mais tolas do mundo, mas às vezes a gente tem que fazer essas perguntas tolas. E eu perguntei assim na Andrade, mas vocês estão me pedindo para eu fazer? Vocês com tanta gente, não tem uma pessoa para fazer isso, não? Aí o diretor da empresa disse, o rapaz do planejamento é aquele ali. Mas veja só, tem dois funcionários dele que estão de férias, está vindo uma missão da diretoria da empresa, ele está fazendo um PowerPoint lá, um slide para essa visita, certo? Ele ainda tem que fazer programação de compra, tem uma visita do cliente, ele tem que receber o cara da Caixa Econômica Federal e a gente está substituindo aqui um subempreiteiro. Eu pedi a ele para fazer aqui um cronograma pequeno só do trabalho do subempreiteiro. Veja quanta coisa afoga a pessoa, não é verdade? Então, Celery voltou. Agora deixa eu ver como é que eu o puxo aqui de volta. Alguém me explica como é que eu boto ele de volta aqui na ligação? Vamos lá. Você tem que pedir aí para entrar, Celery. Pronto. Você tem que me pedir aí. Não, você tem que pedir aí para eu lhe autorizar, para eu lhe botar aqui para dentro. Vamos lá. Perguntas. Muito bem. Planejamento é a base de tudo, principalmente para se fazer um bom orçamento. Essa é a maior carência dos jovens engenheiros. Bom, é isso que ele vai falar agora. Ô, Celery, cadê você, rapaz? Opa, Raniel, obrigado, mestre. Esse conteúdo gerou uma chave na minha mente. Olá, ou você vai contratar um serviço terceirizado, ou você agora já vai querer, como diz minha mulher, dar um peitaço aí e virar um consultor, é isso? Atualizar cronograma consome muito tempo, assim como emitir relatório de progresso para o cliente. É verdade. Agora, vamos ver aqui. Eu estou convidado para participar. Vamos lá, eu vou botar ele aqui. Muito bem. Com transferência de conhecimento. Exato. Vamos lá, vamos ver aqui se Rafael volta. E aí, Rafael, vamos só aguardar aqui um pouquinho. Agora sim. Tá difícil, hein? Eu acho que vai. Eu mudei até de celular aqui. Tudo bem. Rapaz, você tá bom de orçamento e de planejamento, mas de TI tá precisando de uma consultoria, né, não? Sem dúvida. É hora da consultoria aqui. Exato. Aqui, ó, o colega Dória Costa está falando lá do Texas, dos Estados Unidos, assistindo aqui. Sua pergunta foi correta. Consultor tem que agregar valor e não ser muleta de organização mal estruturada. É verdade. Queria mandar um abraço aqui para o colega Tiago Moretti, aí, um grande planejador que está desbravando aí o mundo da AWP. Depois vai ter live com você, lá na frente. Qual é o tema de hoje? É sobre terceirização do setor de planejamento da obra. Mas, o Rafael, o fato de você ser muito jovem, isso alguma vez já deu algum preconceito de alguém contratar e dizer, pô, estou contratando um menino novo aí para fazer o planejamento? Ou você nunca se deparou com isso?
Sem dúvida que sim. É, eu sou jovem, óbvio, mas eu já tenho 38 anos, embora seja bastante jovem. É. Teve um caso de uma obra em Santarém, no Pará, que a gente fez, foi um dos nossos primeiros clientes. Era uma torre, e um dos sócios lá, que era o que tocava a obra, tinha perto de 70 anos, assim, 68, 70. E para ele, para ele aceitar que o meu planejamento é o que dava certo e não o jeito que ele tocava a obra, que estava acostumado a fazer isso há 30 anos. E foi justamente num processo de transição, porque estava passando o bastão para os dois filhos lá, no caso. Então, seja, totalmente meio que arredio, grosseiro, enfim, é o que a gente passa quando já está começando, e naquele momento a gente tinha poucos clientes, poucos cases, etc e tal, então já passei já por isso, não só foi essa vez, mas algumas outras vezes, mas quando tecnicamente se faz um trabalho honesto, justo, tá querendo ajudar a Defensável, né? construtora, é totalmente defensável, está querendo ajudar a construtora ou incorporadora, se for as duas coisas juntas, a entregar e começa a ter resultado, quando ele começa a parar de ter as equipes tendo uma ordem lógica na obra, a obra para de ter bagunça, o setor de suprimentos começa a comprar de forma antecipada, ele começa a entender onde e por que estão os desvios de prazo, aí o preconceito começa a cair. Né? Eu acho que contra resultados, os preconceitos, É verdade. eles Essa questão acabam. de planejamento, eu sempre pergunto o seguinte: o empresário sempre acha caro, né? Porque não vê aquilo como uma necessidade imediata, não vê aquilo como uma dor de dente, que é alguma coisa que está ali naquela hora. Mas uma pergunta que eu sempre faço é o seguinte: quanto custa um mês de atraso na sua obra? Quanto custa? Ou seja, em outras palavras, quanto custa um mês de indireto? Um mês de indireto. Faça essa conta aí. Um mês de engenheiro, mestre, carregado, secretária, vigia, dona Maria do café, internet, aluguel de carro, aluguel de grua. Quanto custa um mês? Aí o cara diz 200 mil. Eu digo, rapaz, eu estou lhe cobrando, vou botar um preço, 40. Isso aqui equivale a uma semana de atraso sua. Esse é um serviço que se paga. A meu ver, esse trabalho de planejamento precisa ser vendido dessa maneira, não como um ônus para a construtora, mas como um bônus. E uma coisa que eu Exato. queria perguntar a você, Rafael, quem consome esse tipo de consultoria continua consumindo na obra seguinte ou você perde muito cliente? Não existe assim uma retenção? Todo mundo que consome acaba. Assim, hoje nossa retenção desses clientes é em média de 83%. Alguns acabam perdendo, mas 83% acaba contratando na próxima obra. Esse dia eu estava conversando indo nessa mesma linha, com um dono, um sócio de uma empresa pequena. Ele falou: não, mas o seu preço não encaixa no preço da minha obra, porque eu não tenho esse custo adicional. Falei, não, acho que você está tendo um problema de comunicação aí, porque é o seguinte, quantas compras urgentes você faz? Perguntei para ele. Pro cara, hoje tá aqui, são todas. Falei, quanto que você economiza se você planejasse essas compras e conseguisse ter uns 15 dias para comprar cada coisa, um mês que seja, às vezes, dependendo do tipo de material. Quanto você economizaria? Você acha que 5% da obra, do custo de material, você economizaria? Ah, acho que sim, cara, que muitas compras urgentes tem que ir lá buscar. Falei, que quanto custa 5% do seu custo de material? É, E eu acho que é pouco, 5%. Porque é ele compra tudo verdade. urgente, ele liga lá Quando no você dia entra, pedindo rapaz, material. numa obra de infraestrutura, você vê caminhão em espera, você vê almoxarifado ou abarrotado ou vazio de uma coisa que vai se precisar por falta desse mínimo de investimento num planejamento. Então, são aquelas moedinhas que no final o cara não vê, mas que representa um custo. A meu ver, esse investimento em planejamento e orçamento terceirizado se paga bastante facilmente. Eu estava dizendo, quando você caiu, Rafael, que eu investi em alguns programas aqui no escritório, que às vezes, para uma construtora, é caro comprar um programa desse. Mas nessa empresa terceirizada, esse programa se dilui, né, se amortiza
numa grande quantidade de planejamentos, de estudos de caso. E aí, isso até barateia o trabalho para a construtora média e pequena, não é verdade? Inclusive, foi exatamente nesse ponto que a Celery surgiu. Porque na UR eu trabalhava na área corporativa, então o nosso custo era diluído em 40 canteiros, 50 canteiros. Então tinha 40, 50 canteiros que compartilhavam o nosso custo. A gente entrou no mercado com a proposta de ser um escritório de engenharia compartilhado. Ao invés de ser vários canteiros, são várias empresas que diluem o custo de uma empresa que é especialista de uma coisa que ela não tem condição de ter internamente. Porque, como você disse, ele vai ter um engenheiro, eu contratei um engenheiro de planejador. Tudo que ele faz tudo, menos planejamento de obra. Ele faz compra, faz um monte de coisa. Então, o fato de você ter uma empresa terceira para fazer o seu planejamento, primeiro, ela tem foco, ela vai fazer isso, porque ela foi contratada para fazer isso. Não tem outra coisa, não tem outro foco. O objetivo nosso é esse. Se a gente foi contratado para planejamento, para acompanhamento e controle, é fazer o planejamento, entregar as programações, ver o desvio e devolver as tomadas de ações, etc. E tal. E, além disso, ele está contratando uma pessoa, algumas pessoas, hoje aqui na Celery, a gente está chegando, tem 27 pessoas já aqui na Celery, então está com uma equipe razoavelmente grande já. Então, ele contrata pessoas que têm uma empresa que tem um processo definido, que já tem padrão de entrega, quanto tempo ele ia demorar para contratar um engenheiro para criar esse padrão dentro da empresa. E só empresa muito grande que consegue ter uma área para isso. Empresas Agora, pequenas... eu vou fazer uma pergunta. Você está fazendo planejamento para uma construtora ABC. Você montou a rede, calculou lá o caminho crítico, montou o cronograma, está todo bonito, você manda para a obra, você manda a programação, mas você não é da construtora, você não fica lá em cima do engenheiro José. Como é que você... qual é o seu grau de ingerência lá? Como que funciona? Primeiro, tem que ter um grande pacto entre quem vai executar a obra. Quem executa a obra é quem ajuda a gente a planejar. Essa é a premissa básica para a gente começar a fazer qualquer planejamento. E é uma coisa que a gente acredita. A gente não faz planejamento, mas é só para o órgão. Então, se é claro, a gente fica até triste de fazer um trabalho dele, porque é um trabalho que vai ser jogado fora. Né? Só que é para o próprio. Esse é o famoso planejamento PIV. Né? Conhece essa sigla? Para inglês dele. Exatamente, esse é o PIB. Esse aí, agora, quando o cara diz, me faça um planejamento para eu entregar para o cliente, esse aí não é o cliente com quem eu gosto de trabalhar, porque esse não percebe valor nisso. Não percebe. Ele está comprando aquilo para comprar um bom ou mais ou menos. Se o cliente ficou satisfeito, ele não está tendo resultado nenhum com aquilo. Então, voltando na pergunta, primeiro tem que ter um pacto com quem vai executar a obra, o engenheiro de produção. A gente traz o engenheiro de produção e algumas empresas até o encarregado para a mesa para ver plano de ataque, metodologia construtiva, o ciclo de produção, no caso de torre, para saber quantas lajes vão por mês, etc. e tal. O plano de ataque entre periferia e torre, etc. Que a grande maioria dos planejamentos que a gente faz é para obra de edificações, predial. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, trazer o dono, quando é pequena a empresa, trazer o dono para a mesa. Né? O dono tem que saber dos resultados e quando o dono está incluído no processo, que é o dono que é o nosso intermediário, sempre sai ruim, porque o dono tem 1 milhão de prioridades e planejamento não vai ser dele. Mas o engenheiro de produção, passado 3 ou 4 meses, ele, o encarregado, ele fica totalmente do nosso lado, porque a gente ajuda muito a vida dele. Ele falou, mas você entregou para mim tudo que eu preciso comprar, tudo que eu preciso contratar, que a gente faz o cronograma de restrição, né, de trás para frente, cronograma de compras, suprimentos, projetos, concessionárias, etc. e tal. Falei, cara, eu não preciso, o que eu preciso fazer? Não precisa ter caderno, é só seguir isso daqui que minha obra sai. Eu falei, exatamente, é o que você planejou, você não falou que vai executar, você não falou que demora... É a melhor aposta que a gente tem, né? E aí o feedback, a partir desse momento que ele vê que as equipes entram numa ordem lógica, que o pessoal de compras para de fazer compras urgentes, as contratações são ok,
Não falta material para o encarregado, não falta frente de obra para os terceiros, que é uma dor de cabeça para o encarregado, e quando sobe, tem 3 terceiros para entrar na mesma laje, que ele não sabe nem o que fazer, joga cada um para um canto, não cabe nem todo mundo lá. Então, a partir do momento que vira um relógio, fica todo mundo do nosso lado. Então, o principal é trazer quem executa na mesa do planejamento. Esse é o principal passo. Xelin, agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Como foi sua formação de planejamento? Você aprendeu como? Foi na educação pelo trabalho, na Tora, foi na faculdade? Como foi sua autocapacitação disso aí? Na faculdade, o nível de disciplina, assim, o nível de conteúdo é muito pequeno, né? É bem por cima, você faz um planejamento de atividades, nem tem obra, né? A, B, C, só para entender perde CPM, um fluxo, etc e tal, monta um project lá, mas não dá para planejar nem casinho de cachorro, né? Você aprende na faculdade. Então foi meio que na tora. O primeiro trabalho que eu fui meio que um trainee e já caí na obra do Rodanel. Nosso terceiro, eu não trabalhava na Odebrecht, mas a nossa empresa prestava serviço para a Odebrecht, entre ali... Estava entre São Bernardo e... Estava em São Bernardo, entre Imigrantes e Anchieta, que tinha um trecho aí para fazer do Rodanel, e era para planejar aquela obra. Então, eu cheguei, não tinha muito professor, eu comecei a pesquisar cursos que tinha fora da faculdade, cursos de especialistas nisso, outros profissionais da própria empresa para tentar me ajudar, porque na obra não tinha, quando empresa pequena, imagina, contrata um recém-formado para fazer um planejamento de uma obra de estrada, nunca tinha visto. Então, foi também com os professores encarregados também, trazia os encarregados, que aprendi muito com eles, para tentar trazer, ou ir para campo, ver a produtividade dos equipamentos, de caminhão, essa rotatividade, o ciclo, né, do transporte de cada frente de serviço. Então, foi assim que eu aprendi. Aí na segunda, depois, quando eu fui para a W Torre, eu entrei como engenheiro de planejamento, mas tinha umas pessoas mais experientes lá, e aí eu deu mais suporte. Depois disso, eu acabei indo mais para a área de orçamento e custos do que planejamento. Mas foi nos primeiros 3 anos de carreira que eu acabei atuando bastante com planejamento. Esses dias, rapaz, eu dei muita risada. Um cara disse assim: professor, é fácil ser consultor? Aí eu respondi: mas você está em que fase da carreira? Ele disse: eu me formo em julho agora e eu queria ser consultor. Eu digo: porra, rapaz, espera aí, né? Você já quer sair Você quer sair de soldado para major? Espera aí, pelo menos você não tem nem ainda. Então, qual é a dica que você dá, a recomendação para alguém que queira trilhar um caminho como o seu? E se você acha que vale a pena investir? Vai ser seu concorrente, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que o principal ponto é ter feito bastante, né? Eu acho que para você, acho que a prática que é o principal ponto, né? Você só leva a perfeição depois de fazer pelo menos 100, 200, 1000 vezes a mesma coisa, aí você consegue começar a aprender a fazer. Então, como a Celery nasceu com a nossa experiência, tanto de orçamento quanto de planejamento. Ainda um pouco mais de orçamento do que planejamento, embora a gente use muito conceitos de planejamento para poder orçar. Então, o principal ponto, na minha opinião, se quiser trilhar esse caminho agora, já com 5 anos e com uma bagagem mais empreendedora, né? Porque a gente apanha muito, né, no começo. O primeiro ponto é saber muito, ter conhecimento técnico, você conseguir agregar valor e ter resultado aonde você passar. Para isso, você tem que ter feito, independente do que for, mas tem que saber fazer. A experiência conta muito, muito. E segundo, ter conceitos de empreendedorismo, né? Você tem que saber vender, tem que saber gerenciar uma empresa. Se ele quiser ser uma pessoa ou consultor, aí não. Aí ele vai acabar vendendo horas ele demora muito para o negócio engrenar, né? Mas eu acho que o principal, na minha opinião, para quem está começando e não tem tanta, fazer. Ele tem que ensinar ou tem que... É o conceito que eu dou. Para Eu poder queria entregar agradecer resultado. aqui aos colegas Augusto. Augusto Garcia, Guilherme Vita, Rejane Borges, Vitor,
Marcel Wallace, Mentoria Free, obrigado aí. Andressa Araújo, quem mais aqui? Vale Urbe, Eterno Aprendiz. Kleber Marcelo, também aqui, outro aprendiz. Tiago Moretti, outro grande aprendiz aqui. Tá cheio de aprendizes aqui. Felipe Samari, concordo, esse programa não são baratos, falando do investimento em programas. E eu queria também que você explicasse como quando você vai contratar gente aí, você busca o quê, Rafael? A gente tem dois tipos de... A gente tem alguns estagiários, né, vários estagiários aí, a gente não busca conhecimento, a gente busca muito mais perfil do que conhecimento. Ou a gente busca assistentes. Aí assistentes é com um assistente técnico, etc. Tem alguns coordenadores, engenheiros, e tem a nossa sócia que é responsável pela técnica também, que é engenheiro civil. Mas o que a gente busca principalmente é perfil, comportamento, porque a parte técnica você acaba treinando as pessoas, principalmente se tem... A gente já criou ao longo desses 5 anos um processo meio pré-definido de planejamento, orçamento. A gente colocou algumas tecnologias nisso para facilitar a nossa vida e a vida do cliente. Então, acho que se no caso de assistente, no caso de um analista, aí a gente busca um pouco o currículo, ver as experiências passadas, etc. e tal, mas caso contrário, é muito bom mais ter algum tipo de capacitação, ensinando. ainda que mínima, em orçamento, planejamento, né? Ah, sim. Se for um analista, etc., se tiver experiência passada, se tiver feito cursos, etc. e tal, óbvio que passa um pouco na frente da fila, assim. Mas, de novo, óbvio que até alguns estagiários a gente acaba se surpreendendo quando eles buscam conhecimento técnico, mesmo que a gente não está buscando, mas, querendo ou não, é um critério de desempate. Então manda os caras comprar meu livro, rapaz. Aqui, ó. Eu estava até olhando aqui, ó. Fazer até um merchan aqui. Esse é um dos livros aqui. Tá certo. Vocês mexem com BIM aí? BIM? A gente está começando o processo de migração do nosso processo aí de orçamento, né, para poder tirar os quantitativos direto do modelo e lançar para a plataforma que a gente desenvolveu aqui de orçamento. Então, até falando até um gancho do BIM por orçamento, que até eu estava mostrando um livro seu de orçamento, que o conhecimento de planejamento é muito importante para quem vai orçar, porque muitas empresas nos contratam só para fazer orçamento. Eu não quero planejamento, mas eu quero que você orce minha obra. Tá, como que você vai colocar, pelo menos num prédio, o equipamento ele é orçado por permanência? Qual é a permanência do equipamento? Qual é a permanência da grua? Qual é a permanência no começo da obra, sei lá, de uma retro? Qual é a permanência dos equipamentos de logística ali, de descarregamento do material, transporte interno? Qual que é o tamanho do seu indireto? Tem muita gente que não leva muito em consideração também. Falar, não, mas eu estou numa cidade grande, eu não preciso pensar muito em planejamento, porque minha logística é fácil. Mas em cidade grande você tem restrição de circulação de material, o material tem que chegar à noite. Não pode chegar durante o dia, aí você vai ver. Então, tudo isso, para orçar, você precisa, acho que é fundamental você conhecer conceitos, pelo menos básicos, de planejamento. Né? Ótimo. Tem uma pergunta mais retórica aqui do colega Roberto Senna. Eu vou fazer essa já encaminhando aqui o final da nossa entrevista. Técnica versus bom senso. Inspiração versus expiração. Qual o equilíbrio? É difícil responder isso, né? Tem muito de bom senso, tem muito de juízo, mas também tem muito de técnica, né? Eu acho que quanto maior a técnica, que na minha opinião, maior a experiência, mais bom senso você vai tendo. Fica muito mais fácil você ter ordem de grandeza e juízo depois que você já fez bastante, né? Agora, no começo, se você não fez bastante, você não tem nem técnica e nem bom senso para definir algumas coisas. Pois e no caso não dá para ser consultor com 1 minuto de primeiro tempo da carreira, né? Igual o nosso amigo que queria sair da faculdade e abrir uma consultoria. Né? Exato. Rapaz, você está pensando como empresário, mas primeiro tem que carregar um pouco de pedra aí, tem que trabalhar na pedra bruta aí. Bom, foi ótimo aqui, vamos nos encaminhando já para o final. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, mandando uma mensagem
de inspiração, aí, de motivação para tantos que estão assistindo e vão assistir. Tem 3 minutinhos para eu te fazer uma pergunta? Sobre a importância de dominar os fundamentos, né, Rafael? Sim. Tem 3 minutinhos para eu fazer uma pergunta? Tem, claro. Então, uma das coisas que eu até coloquei aqui para perguntar. Eu sei que você já participou de muitas coisas, tanto com embasamento de pleito, arbitragem, e tem muitas vezes que as pessoas meio que dissociam, né? Você está fazendo uma coisa, mas a outra não importa, a administração contratual. Qual que a noção de planejamento fez a sua carreira, assim, na parte de administração contratual, a embasamento de pleito, a arbitragem? Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Te ajudar nisso. Eu não passo um dia, não é figura de linguagem, sem mexer num cronograma. Aí você me pergunta assim, mas você fica fazendo planejamento de obra todo dia? Não. Ou eu entro numa empresa e eu preciso validar um cronograma, ou eu sou contratado por uma empresa para dar um parecer sobre um cronograma que ela recebeu, e eu preciso ver se aquilo é factível, se aquilo é minimamente aceitável. Ou eu sou convidado por uma construtora para ajudar a replanejar uma obra que está toda atrasada, toda empipinada. Ou nos trabalhos que eu faço pela ONU, eu chego num país desses da África, vou olhar lá um programa de saneamento, onde é que eu vou buscar informações? No cronograma. Ou o que hoje é talvez aí mais da metade da minha carteira aqui, que é trabalho de resolução de disputa e arbitragem. A briga normalmente é, você me atrasou, o construtor dizendo, né? E o contratado dizendo, não, você é que não performou da maneira que você tinha planejado, que eu estou aqui com sua proposta, você disse que ia fazer 100 metros de sei lá o quê por mês e você só fez 50. Aí o construtor diz, eu fiz 50 porque eu fiquei parado já que não tinha projeto, você não liberou a área. Onde é que eu vejo se essas alegações têm fundamento? Se não for no cronograma. É no cronograma, o cronograma é a base para tudo, para tudo. Então você vê aqui como as coisas se interpenetram, a administração contratual, o orçamento, o cronograma, a gestão de risco, a contratação do seguro, não é? Até para a seguradora eu trabalho. O cara me entrega e diz, veja, se eu preciso dar uma pólice de seguro, o cara me entregou esse cronograma. Eu digo, rapaz, o cara está fazendo o pico da obra na estação chuvosa. Esse cara não olhou esse cronograma direito, não. Aí você vai ver, não, quem fez isso aqui foi Manuel. Você vai ver Manuel, é aquele menino que você forma em dezembro. Não que o menino não seja capaz, mas né, porque ficou faltando um pouco de tutano aí no negócio. Então, uma vez eu vi uma entrevista de Bernardinho do vôlei, ele dizendo que quando estava dando errado lá o treino, ele mandava todo mundo bater saque. Bater saque daquele jeito assim, mais infantil. Que ele disse, tudo a gente volta lá para o fundamento. E eu digo, é a mesma coisa que eu sempre preconizo, é o fundamento. Né? Você com o fundamento, você se sente mais confiante de fazer. Então, eu falei aqui de administração contratual, falei de arbitragem, falei de orçamento, falei de planejamento, falei de terceirização aí desse serviço e espero que as pessoas tenham gostado. Tem muito parabéns aqui pela live, gostei do conteúdo. Vim para conhecer um pouco mais, já enviei meu currículo aqui para a Celer. Eita, pau, ó para aí, Xelim. Olha só. Tem gente aqui, palminhas, muito obrigado. Tem gente dando risada, tem gente falando aqui da sua carreira. Mas eu acho que todo mundo que participou aqui gostou. E é isso aí. Para finalizar, eu levantei, eu coloquei a bola certinho nessa mão, você levantou para eu cortar. Eu fiz essa pergunta justamente para eu finalizar a live aqui. Primeiro, agradecer o espaço, brigadão, muito obrigado mesmo, é uma honra aqui compartilhar um pouquinho e aprender muito mais do que compartilhar. E com tudo isso que você colocou aí do planejamento, eu acho que a mensagem que eu deixo final é, independente que tipo de profissional que você seja, se você tiver embasamento de planejamento, você vai ser um projetista, se for um projetista, vai fazer projeto melhor. Se for orçamentista, vai fazer orçamento melhor. Se for de suprimentos, vai entender efetivamente as demandas, o que é urgente, o que não é urgente. Se for um cara de administração contratual, vai focar naquilo que realmente importa do seu contrato. E se for gerente, diretor, vai até conseguir gerenciar melhor as pessoas e trazer mais dinheiro para o contrato, para a empresa. Né? Então, a mensagem final é:
convidar todo mundo para conhecer mais o planejamento. Eu acho que é o único jeito de você se tornar um profissional melhor em obras, em construção, é ter um planejamento na veia. Beleza, Essa valeu, minha gente. Muito obrigado. Agradecendo aqui a Marcelo, a Sandor Olá, a Kleber, a Melo Oliver, a Bibia, a Ider Júnior. Abraço para Arthur. Queria agradecer também aqui a sugestão de agregar no planejamento análise de risco. É verdade, análise de risco sem passa dúvida. também pelo cronograma. Marci Pires, Fernando Fabrício, parabéns pela live, excelente live. Oh, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Bom, espero que todos fiquem bem. Obrigado a Estela Munique, a Rian, o Rayan, a Glauber, todos que estão se manifestando aqui. E a gente se vê depois da manhã, logo depois da manhã, eu vou fazer uma live que eu quero que você assista. É com um dos maiores planejadores do Brasil. Ele se chama Luiz Augusto Pinheiro Silva. Se você juntar as iniciais, dá Lápis. É o famoso Lápis, um dos maiores planejadores do Brasil, autor de livro, um cara que sabe tudo e ele vai explicar como é que qual o desafio de atualizar o cronograma de uma grande obra. Eu tenho certeza que você vai gostar, ele é muito didático, é muito simpático e é fundador do grupo E-Plan, que reúne aí centenas de planejadores do Brasil. Um abraço a todos e a gente se vê em breve. Obrigado, Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado e desculpa a confusão aí da internet no começo. Nada, tchau, tchau. Isso faz parte aí da gestão de risco. Um abraço. Abraço.